só, usar aqui este casaco para a tua vida. Vocês vão mesmo ao detalhe. O Pedro é... Eu por mim, se Pedro, o Pedro não Pedro. estivesse aqui, eu já estava a gravar. Estou nervoso, pá. Rui, eu conheci-te no ginásio, não foi? Desde já agradeço pela disponibilidade que demonstraste. E eu conheci-te no ginásio há pouco tempo, mas tu és uma pessoa muito divertida, sei lá, muito descontraída. Pareces-me que és uma pessoa extrovertida, Certo. sempre bem disposta. Sou. Tu tens uma empresa, que é a indústria, que está aí atrás de ti. Certo. Que acho que é a razão desta entrevista. Que é, exatamente, é a razão desta entrevista, ou desta conversa. Eu não gosto de chamar de entrevista, mas Eu acho que é conversa. a melhor conversa, tens razão. Mas antes de irmos para falar um pouco da tua empresa e do mundo dos negócios, eu queria falar um pouco da tua juventude, ou seja, da parte da adolescência, da parte que foste para o ensino superior e depois a entrada para o mundo do trabalho. Como é que foi a tua adolescência? Tu já pensavas em um dia ter o teu próprio negócio? Não. Sempre quis optar pela parte de engenharia civil, ou seja, eu quando fui para o secundário, para o 10º ano, já ia com aquela ideia de engenharia civil. Mas não tinha muita noção, a não ser, o meu pai tinha um gabinete, trabalhava num gabinete e além disso também trabalhava na Câmara, sempre na área de desenho e da parte da construção. E quando eu enverdei por isso, foi mesmo porque eu ia ao gabinete do meu pai, via o pessoal desenhar, via isto, e quando chegava a casa, mesmo em miúdo, desenhava muitas vezes as casas, estava na janela e estava a desenhar a casa da frente. Mas era só o gosto da arquitetura, da construção e da engenharia, mas não mais do que isso. Quando fui para o secundário, optei aí então, também pela parte de artes e ofícios comercial, da escola comercial, aqui em Viseu, em Minho Navarro, mas não sabia o que era engenharia civil, não sabia o que era... Tu, quando foste escolher o curso para entrares no ensino superior, já só escolheste, ou já sabias que era engenharia civil? Aí sim, quando secundário fui para engenharia civil, mas nós temos há aqui uns vários episódios na minha vida que fez com que eu não fosse diretamente para a engenharia civil. Eu não era o melhor aluno nem de longe nem de perto da escola e era mesmo bolas. Ou seja, estava a ir a fazer um percurso, pá, e dessa ou não dessa eu ia para a engenharia civil, por acaso, entretanto não consegui ir logo para a engenharia civil, não havia vagas quando eu entrei, só fui para a engenharia eletrotécnica. Quando fui para a eletrotécnica é que depois pedi transferência para a engenharia civil, mas aí não há outros episódios porque só foi para só o terceiro ano que eu fui para segundo ano é que eu fui para a engenharia civil, consegui a transferência. Muitas cadeiras eram iguais. No primeiro ano. Só que eles dão prioridade a quem fez as cadeiras. Não fizeste as cadeiras? Não. Eu fiz para aí... O primeiro ano não fiz nenhuma cadeira. Ok. Fui lá 2, 3 vezes ao Politécnico. E a segunda vez... Fui lá matricular-me e pouco mais. A segundo ano fui a 1 ou 2 cadeiras e acho que fiz a cadeira. O terceiro ano já mudei para civil, penso eu, foi assim. O terceiro ano já mudei para civil. Quando mudei para civil, também tive aquele primeiro ano de relaxado, fiz poucas cadeiras. Só aí que o meu pai me apertou um bocadinho, tanto a mim como ao meu irmão, e aí decidimos avançar com... Pois tu tens o irmão gêmeo, não é? Tenho um irmão gêmeo. Ele também é engenheiro civil? Não, ele tirou o marketing no Porto. E ele era igual a ti na escola? Assim para o Baldas? Era. Ele era área diferente, ele estava na área de desporto secundário. Okay. Só que depois decidiu ir para marketing, mas em termos de comportamento não foge muito um do outro. Não foge. Não acho que... Nós não éramos propriamente maus alunos. Não éramos maus alunos, mas também não éramos os melhores. Mas também em termos de comportamento nunca fomos a questão de mal educados com os professores, ou... Não, simplesmente não íamos às aulas, era aquela rebeldia de miúdos novos. Mas não me recrimino do meu passado, pelo contrário. Aquilo que eu conheci fora da escola deu-me valências que me fez, em termos sociais,
dar benesses para agora, para o futuro, para o futuro, não, para o presente, ou seja, saber falar no momento adequado, saber convencer o cliente, a cena, a parte de socialização. eu já deu para perceber que tu és aquela pessoa que chega onde a uma sala e, se for preciso, mete conversa com qualquer pessoa. Sim, sou um bocado isso. Tu lá no ginásio falas com toda a gente? Não sou o Pedro. Que está aqui ao lado. Não, mas nota-se que és uma pessoa extrovertida. Não, e que não falas pelos cotovelos, sabes falar e sabes falar com as pessoas, sabes meter conversa com as pessoas ou seja, eu consigo, acho que sei comportar-me, ou seja, sei entrar no momento certo, tenho essa noção, acho eu, mas isso aí também é a avaliação de cada pessoa. Eu gosto de estar à vontade e gosto que as pessoas se sintam à vontade. Estou-me a lembrar de um episódio do homem no ginásio que estava a dançar com 50 e tal anos lá no ginásio. E quando ele apareceu na sauna, senti-me à vontade para lhe perguntar, mas o homem, como percebi que o homem também estava ali de bem, estava ali de boa onda, pronto. E consegui, não tive à vontade para falar com ele e ele também. E para lhe perguntaste porque é que ele estava a dançar e porque é que andava sempre tão feliz. Só lhe disse que gostei de o ver a dançar, que trouxe ali energia positiva ali para o ginásio. Foi só isso. E ele, a partir daí, gerou ali uma conversa. Exato. Eu sou assim, acho que sou assim. Tu és bom nisso. Ou seja, tu na tua adolescência nunca te imaginavas que tu tens um dia o teu próprio negócio. Na tua adolescência, nunca pensaste um dia, se calhar vou ter uma empresa. Não. A minha ideia era trabalhar numa grande empresa de arquitetura ou de arquitetura e construção, de engenharia e construção, sei lá, numa Teixeira do Arte ou uma Tegil. O que eu sempre pensei era: vou trabalhar numa empresa grande de construção e vou ser engenheiro lá, vou gerir várias obras, ou gerir uma obra enorme, depois outra obra enorme, e para ser um bom engenheiro na parte de obra. E porquê que pensavas isso? Porquê que o teu objetivo de vida nessa altura era trabalhar para uma grande empresa? Quem acabava o curso na altura, quando havia pessoal que era engenheiro civil, que sentam, os últimos 5, 10 anos, trabalhavam nisso, nas visabeiras, e eram engenheiros que estavam a gerir obras, ou seja, acompanhar as obras, a fazer acompanhamento, a fiscalização, a orçamentação, e eu olhava para eles e dizia: olha, gostava de fazer o mesmo. Pronto, eu associava a engenharia civil basicamente a isso. Associavas aquelas pessoas ao sucesso? Pessoas que tinham sucesso na vida. Eu não sei se aquilo era propriamente aquilo era sucesso. estar bem na vida. Pois, para mim, naquela altura era um sucesso. Agora, olhando, se calhar, olhando agora para o passado, não digo se aquilo era propriamente sucesso, porque é uma vida também complicada. Tu podes estar a trabalhar, a gerir uma obra longe da tua cidade de residência. Tu tens que andar ali uma semana inteira e depois voltas para a tua área de residência e depois tens família, depois só os vezes ao sábado e ao domingo. É complicado. Mas era aquilo que eu idealizava na altura e eu pensava que era a minha vida. Tanto é que eu depois tive uma aventura pequenina no Brasil com aquela ideia de tentar ir procurar algum sítio de... Tu foste para o Brasil, que quando entraste no mundo do trabalho, estiveste lá muito tempo? Ou já tinhas as tuas empresas? Não. Quando eu acabei o curso, eu andava à procura de emprego. E eu tinha a mais-valia do meu pai trabalhar na área, ou seja, era fiscal da Câmara, agora está reformado, mas era fiscal da Câmara na altura e tinha contactos. E o meu pai deu-me uma folha A4 com cerca de, à vontade, 300 contactos, frente e verso. Isso foi mais ou menos em que ano? 2007, 2008, 2009, por aí, na altura da crise. Pior altura. Foi na pior altura, porque antes, eu lembro do meu pai estar em almoços, jantares, isso tudo, e eu ia ter com ele e estava juntamente com outras pessoas na área de construção, empreendedores e empresários, e que sabia que só uma vez, quando acabasse o curso, tinha emprego, porque havia muita procura na altura de engenheiros civis antes da crise. Sim. Quando eu acabei, coincidiu com a crise. Ora, muitos dos que eu conheci na altura, antes, já não existiam essas empresas. Muitas empresas foram à falência naquele espaço. Das 300 empresas, das 300 já frente e verso, como o pai me deixou, eu mandei para todos, fui lá, bati à porta, a maior parte era, só se for estágio curricular, nem para estágio profissional. Não havia hipótese, não havia trabalho
era tudo uma situações precárias que me podiam oferecer. E eu até que me tive que sujeitar a uma, mas além disso, antes de recorrer ao meu pai, quando o meu pai viu que eu estava à procura de emprego e o meu pai me ajudou, antes disso eu mandava à vontade uns 300 currículos por mês. Ou seja, tu quando saíste do ensino superior, formado, a tua procura de emprego, começaste a enviar currículos, muitos currículos por todos os meses. Certo. Mandava currículos por mês, vários currículos por mês, mandava por mail e depois entregava também por correio. Ou seja, imprimia os currículos todos, folhinha, envelope e mandava. Quantos currículos, quantos envelopes vinham de volta? Que as empresas já tinham fechado. Ok. E o meu pai às vezes recebia o correio de volta, né? E dizia, podias-me ter dito que esta empresa eu tinha dito que já tinha fechado. Isto aconteceu várias vezes. Foi aí que o meu pai me deu uma folha com os 300 contactos, ou 200 contactos, não sei, mas era uma folha frente e verso. Com as empresas que ainda estavam vivas. Empresas, gabinetes de engenharia, de arquitetura, em que eu depois fui com o meu currículo, porta a porta, bater. Algumas pessoas, alguns empresários não me conheciam de vista, sabiam quem eu era, filho, e até sentiam-se mal de não me poder ajudar. Mas estava a estourar isto. E até que eu arranjei um gabinete aqui em Viseu a 250 euros por mês, quando o ordenado mínimo era 400 e tal. Mas como é que... A recibos verdes das 8 da manhã às 6 da tarde, 6h30. E eu quis. Porque tinha que fazer uma coisa. Tinhas que conseguir experiência, aprender. Gabinete, pá, eu sabia que ele tinha trabalho, tinha vinha várias obras em curso, várias obras, acompanhamento de fiscalização e também tinha a parte de projeto. Pá. E foi ali criar um background. Ao mesmo tempo, estava a tirar cursos com o dinheiro que ganhava, como estava em casa dos meus pais, com o dinheiro que ganhava, ia tirar cursos ao técnico, a Lisboa, a Porto, a Coimbra, tirar formações. Às vezes, a pós-laboral, em que saía do trabalho e arrancava. Ainda não havia a vertente digital? Não vertia, não. Por videochamada? Não, e era tudo presencial e eu ia lá tirar as formações. Mas isso tudo deu-me ali rede de contactos. E não hoje, formadores, eu ainda os conheço pessoalmente, ou estão na minha rede de LinkedIn e vamos falando e eles me perguntam e depois veem como é que está, associa-me logo à empresa e mandam-me mensagens, está a correr bem. Então, criámos uma rede de contactos com uma pessoa não tanto parada e isso ajudou-me muito. Além disso, fui tirando sempre com formações, até que surgiu a hipótese depois do Brasil. Quando fui para o Brasil... Foi em que ano, mais ou menos? Um ano depois, 2009, pai. Okay. 2008, 2009, ou 2010, pá, não sei... Ainda nessa empresa que estavas a trabalhar? Ou já foi noutra? Despedi-me dessa empresa para tirar mais formações, porque havia formações que eram uma semana inteira, por exemplo, em Lisboa, no técnico. Okay. E eu, quando estava lá, já estava lá há 9 meses, a ganhar 250 euros, aquilo era só para ter... Quando vi que aquilo era mais do mesmo, eu deixei-me voar. E fui tirar... curso, mais umas formações, mais uns cursos, quando havia a hipótese de ir para o Brasil. Fui para o Brasil, mas aquilo era baseado numa empresa com 2 empresários, um português e outro brasileiro, só que o português tinha tostões, o brasileiro tinha milhões. Aquilo, ao fim de umas semanas, deu para torto, aquilo era começar, porque o Brasil estava a dar na parte da construção. Lembro-te que era antes do Mundial. Sim. Ou seja, havia a construção dos estádios. Mundial 2014. Ou seja, foi em 2010, 2011. Sim. Muita construção. E Jogos Olímpicos também. Jogos Olímpicos. E fez com que houvesse muitas empresas portuguesas a trabalhar lá. E aí também, já está, criei rede de contactos, mas ao fim de um pouco tempo vim logo embora, porque o português não se entendeu com o brasileiro, nem a empresa estava criada, mas já estávamos a criar um espaço, a fazer obras num novo escritório, que era no rooftop do prédio mais alto de Florianópolis, aquilo foi em Floripa, e eu estava a acompanhar aquilo, era incrível, tipo, eles estavam, tudo envidraçado, e depois tem uma varandazinha, um acesso exterior para estar, tipo lounge, e eu lembro perfeitamente do caixilho, na saída da porta, só dá para abrir por fora, porque já estavam a aplicar assim, e eu dou conta desse pormenor, e eu estou por dentro, eles começam a mandar assim que as cabeça.
Isto é verídico. E há mais. Eu lembro que eles chegavam tarde, coisas que eram impensáveis em Portugal. Chegavam tarde ao trabalho, depois às 10 horas era pausa para comer, e depois ao meio-dia pausa para comer, dormiam a sesta, almoçavam e tal. E às 3 e meia estavam ali outra pausa para comer, e depois às 4 e pouco, aula. Acabou. Como havia muito trabalho, eu acho que está um bocado aqui assim. O pessoal está muito mais relaxado do que qualquer antes. Antes éramos muros de trabalho, começávamos, era deito. Agora não, estamos muito mais relaxados. Mas ao fim de pouco tempo voltei. E quando voltei... E pagaram-te? Ao menos? Pagaram, pronto. Não me posso queixar nesse aspecto. Eu tive reunião, quando cheguei a Portugal, o português pagou-me. É que dizer, é um empresário que dizer. Entretanto, quando cheguei, já tinha basicamente emprego noutra empresa. Ou seja, tu despediste desse Não, trabalho? eu não me despedia, simplesmente não havia trabalho. Não havia. Ou seja, Ok. ou aquela empresa que ia ser criada, que se ia avançar, Não avançou. não avançou. Ok. Não foi adiante. Ok. Mas tu, quando então vieste, já tinhas emprego, Certo? já tinhas emprego garantido. E quanto tempo é que passaste nesse emprego? Quanto tempo passei? Sim, nesse emprego. Na nova empresa? Depois, sim, na nova empresa, depois de vires do Brasil. 1 ano, no máximo. E depois trocaste para outra empresa? Essa empresa que eu fui era uma empresa de pavimentação de estradas, parte rodoviária, muito parte rodoviária, sinalização vertical, horizontal, ou seja, as pinturas, etc. E a pavimentação. E era interessante, eu recebia, só para tu ver, para tu teres uma noção de como é que eram as empresas de construção e como é que eram os empresários da altura. E eles, como tinham um apoio do governo, eles recebiam, eu tinha que receber um ordenado, ao fim do ano receber um ordenado, era qualquer coisa na hora dos 1.300 euros, que na altura até era um bom ordenado, 1.300 euros limpos, mas calma, eu tinha que levantar 500 e devolvê-lo. Devolver a quem? Ao patrão. Estás a falar sério? Sim, e o ordenado O ordenado vinha de um apoio do Estado. não vinha de um apoio, era ele... Quanto mais eu recebesse, mais ele ganhava de apoio, estás a ver? Ou seja, o que interessava é que eu declarasse que o meu rendimento na empresa fosse alto para ele depois começar a sacar mais. E além disso, tu ainda tinhas que dar os 500 euros. Eu recebi os 1.300, mas depois, logo no dia seguinte, dá-me lá 500. Foi o acordo dele, foi lá comigo. E está bem, tudo bem. E eu não me importava, o que eu queria também outra vez. Tu querias era ganhar experiência e aprender. Andar. Ou seja, estamos a falar que em 1 ano e meio, 2 anos, eu rodei logo 3 empresas, não? Uma no Brasil, outra aqui antes e outra... E logo a seguir, 9 meses depois, ou 1 ano depois, mudei para outra empresa no mesmo ramo, assim na mesma área, mas muito maior. Estradas, mesmo as estradas rodoviárias. Mas também hotéis. Ok. Mas aí foi no contexto seguinte, que é... eu queria mais. E ali era uma empresa básica. E eu também estava a tirar o curso de técnico superior de segurança já no trabalho. Ou seja, acabei o curso e aquela altura era muito necessário nas empresas de construção terem um técnico superior de segurança já no trabalho. E essa empresa grande para a qual eu eu fui, estava a precisar. Então, eu tive uma reunião com ele, e ele disse, senhor, então entramos no dia X. E eu no dia X cheguei lá. Quando eu cheguei, ele era o patrão, mas quem manda é o pai, que é o patrão mesmo a sério. O pai nem me conhecia, nem sabia que eu ia para lá. Chegou para mim de lado, eu apresentei, ele chamou logo o filho, foi logo ter uma reunião. Estamos a falar de uma empresa com 28 funcionários na altura, mas com uma carteira de obras enorme, milhões mesmo, na altura das maiores empresas aqui em Viseu. Claro, estou a dizer nessa área de implementação, mas tem muitos hotéis, tem cerca de 10 hotéis, de gestão de 10 hotéis. E eles quando eu entrei, fui apresentado aos outros 2 engenheiros que estavam a trabalhar na empresa, e apresentados, viram-se a mim, então, Sr. Rui, horário de entrada é às 8 horas, horário de saída é às 7, a hora do almoço é do 12:30 à 1:30. Ok. E eu disse, ok. Quando eu disse, ok, os outros 2 engenheiros olharam um para o outro, via o ar intrigado dos 2. Sim, ok. E continuo. Era um computador do século XV,
aquilo para ligar era uma hora à vontade, uma hora para ligar. Meu Deus. Abrir um programa que é o AutoCAD, já devia ter ouvido falar. Sim. Outra hora, tipo, teve ali. Uma versão super antiga do Ninguém me AutoCAD. dizia nada do que é que havia de fazer, o que é que tinha para fazer, que trabalhos era para fazer, não fazia nem a mínima ideia. Só quando eu perguntava aí aos outros dois engenheiros, eles diziam, pá, é para fazer isto. Olha, hoje um dos engenheiros, trabalha aqui comigo. E eu estava completamente a leste, e eles é que me foram ajudando, porque a entidade patronal não me dizia nada, E lembro-me que perfeitamente que ao meio-dia e meio fomos todos embora. Ok, eu fui a casa almoçar. Ao meio-dia entramos. Às 6 horas estão eles a sair. E eu, então, mas eu saio às 6, eu saio às 7 ou 7 e meia. Ok, disse nada. No dia seguinte, às 8 horas, estava eu a entrar. Entro lá, só estava lá uma senhora. Eles entravam às 9. Eles entravam às 9. Pronto, eu era o pincho, tinha que assumir, tinha que aceitar. Não era isso que me gostava, tipo, não me ligavam, não me davam valor no início. Depois começaram a me dar valor e depois também era que aproveitasse a mais-valia do curso de Gerência do Trabalho. Só como ainda não tinha vindo o certificado, já tinha tirado o curso, mas não tinha vindo o certificado, eles aproveitaram-se disso. E o que eu recebia era enumerário, nem estava escrito, nem estava nas folhas, nem nada. Não era declarado? Não, nada. Não estava, basicamente eu andava a ter reuniões nas câmaras, andava a ter reuniões com fiscais das câmaras, dos engenheiros, nas obras públicas. E tu não eras etc. colaborador oficial daquela empresa? Eu cheguei ao ponto de assinar termos ou folhas, isso tudo, como colaborador da empresa, eu tive um ano assim, um ano e tal. E eles davam-me 600 euros. Eu fui receber de 800, passei para 600. Ou seja, fui receber menos, mas foi para uma empresa muito melhor em termos... Mas tu, quando tu já sabias que o ordenado ia não fazia a mínima ideia quanto é que iria receber, porque eu queria era ir, queria aprender. Ou seja, se me arrependo de ter lá ficado tanto tempo, estive lá há 2 anos e tal, mas não me arrependo do valor que inicial que me podia dar. Eu ganhei muita barcagem ali, ou seja, aprendi muito. E aliás, eu conheci 2 engenheiros, um deles está aqui, outro engenheiro ficou também grande amigo, que ainda hoje em dia falo regularmente com eles e mudou muito bem, com quem aprendi muito. E deram muito estofo agora para o dia-a-dia. Por isso não me arrependo nada. Depois de saís dessa empresa, foi aí que criaste a indústria? Não. Não, ainda mais, não, outras empresas. Eu aí... Pois que a indústria não foi a tua primeira empresa? Não, mas antes disso, eu aí, essa empresa... ainda tiveste todos os empregos? Ainda tive outros empregos. Ok. Foi, eu andei para aí, tenho um historial... Tu até criares o teu próprio negócio, quantos anos passaram? Desde que saíste da universidade, do ensino superior, até começares a tua própria empresa? 8 anos? 7, 8 Trabalhaste 7, 8 anos para outros? Mas no máximo, 17, 7, 8 anos. Mas em 7, 8 anos rodei para aí umas 8 empresas também, 7, 8 empresas, ou 6 empresas. Isso é normal na área da construção civil? Não, o normal é ficarem muitos anos, ou ficarem pelo menos 2, 3 anos. E se calhar costuma-se dizer que o mínimo dos mínimos é ficar, até para dar uma mais de credibilidade perante o mercado e perante as empresas de recrutamento, é estar 2 anos em cada empresa. Eu tive fases que tive 6 meses, outras tive 9 meses. Ou seja, eu não sou o exemplo que devia ser, né? Mas sentes, foi assim a minha vida. Sentes que com essa rodagem que fizeste pelas empresas, aprendeste muito mais. Porque depois falaste muito mais pessoas, conseguiste muitos mais contactos, experimentaste coisas novas. Sempre que eu estive na minha área, estive na parte da orçamentação, estive na parte de projeto, estive na parte da obra, em que há várias vertentes de obra, seja desde estradas, desde construção, desde hotelaria, desde moradias. Ou seja, no meio disto tudo, aqueles obstáculos todos que eu passei, fez-me crescer. O problema muito do trabalhador ou da pessoa que tira a formação de licenciatura e depois vai para o mercado de trabalho é que pensa que vai fazer aquilo o resto da vida. Não é bem assim. E hoje em dia cada vez menos é. Ou seja, nós temos que também assumir um bocadinho que temos que ser um bocadinho polivalentes hoje em dia. E principalmente agora em empresas pequenas. Portanto, eu
Não me arrependo, sei que na altura eu sofria mesmo. Foi duro. Foi duro, não só a parte de ordenados, a parte também da valorização que te dão, é pouca ou nenhuma. Só me deram, nessa empresa, só me deram um contrato ao fim do ano e porque tive um acidente automóvel. Ou seja, e antes de ter o acidente automóvel, depois de ter o acidente automóvel, no dia seguinte foram a correr à minha casa a fazer um contrato no dia anterior, porque foi ao serviço da empresa com o carro da empresa. Por causa do seguro. E o acidente foi grave, ou seja, estamos a falar do tipo de empresa que é. Ou seja, e depois passados uns meses, estava eu a empresa a fazer a parte de geração de trabalho, estava a parte já ao nível, basicamente ao nível dos outros 10 engenheiros também. Um estava lá há 15 ou 20 anos, outro estava lá há 20 ou 20 e tal anos, mas acompanhava e era o que tinha menos férias. Eu tinha 5 dias de férias por ano. Era o que eu tinha, não tinha mais. Não tinhas contrato? Não, já tinha contrato nessa altura. Nessa altura já tinha contrato, porque ao fim de 3 contratos, 3 meses, ou 3, fizeram contratos de 3 meses ou de 6 meses. Ao fim daquele tempo que eu tive um ano sem contrato, depois quando houve a questão do acidente, fizeram um contrato. E fizeram um contrato de 3 ou 6 meses, eu não sei qual era. Mas ao fim de 3 contratos, tu ficas efetivo. Uhum. O que é que eles fizeram? Quando estamos a chegar ao final do do terceiro contrato, faltavam 2 meses, faltava um mês, mandam-me uma carta para casa. E quer saber da melhor? Quando estavam a mandar uma carta para casa, nesse dia, uma pessoa que não tinha férias, uma pessoa que se esforçava ao máximo, tinha reuniões, que zelava mesmo pela empresa, eu não consegui perceber esta ideia, mas pronto, era o que era a geração na altura dos empresários. Ele estava com uma folha na mão, eram 8 da manhã, 8 e meia da manhã, 9, ele estava com uma folha e diz-me assim: então, engenheiro, para onde é que você vai? Tal, tem que ir ali, e eu assim, tenho que ir à câmara de corredor, tem que ir isto. Ok, cuidado ali, não, falo o menos possível, sempre falar o menos possível. Ok. E só o facto de ele me dizer isto, eu dizia: foi este homem, acredita em mim, porque ele pouco falava comigo. Quando falava comigo, eu achava, olha, é importante, chama-me importante. Ele estava com uma folha na mão. Sabes que folha é essa? Era a folha que me ia mandar pelo correio nesse dia. E ele não te disse nada pessoalmente? Nada. Nesse dia, chego aos escritórios ao final do dia e uma pessoa, uma colaboradora da empresa, minha amiga, disse-me: você pode chegar aqui, olha, por favor, não diga nada a ninguém, está aqui isto, que era o que o patrão tinha aqui na mão. E era a carta de despedimento. Carta a dizer que íamos abdicar de... Sim. Porquê? Porque ficava efetivo. Não ia renovar o contrato. Não ia renovar o contrato. E eu estava a fazer obras em minha casa, onde eu vivo agora, estava a fazer umas obras pequeninas, do lado de cima, e lembro-me que estava completamente convicto que ia ficar, tranquilo, trabalhar, esforçar-me ao máximo. Estamos a falar isto de outubro, novembro, espaço temporal. E em agosto, naqueles 5 dias que foi de férias, que já não ia de férias quase há 2 anos, eu fui ter com ele antes de férias e perguntei-lhe se podia ir de férias 5 dias. Coincidia aquele que não era 5, era 4, porque o dia 15 de agosto era feriado. É feriado. E era meio da semana, então eram 4 dias. Eu perguntei se podia ir de férias. Eu não tinha férias. E eu, ao perguntar-lhe, ele: férias? Sim. Se podia ir de férias 4 dias. Ele respira fundo. Então, vai lá. E outra coisa, gostava de saber se pretendia continuar comigo na empresa. Mas porquê estás a dizer isso? Aí tu perguntaste-lhe diretamente. Em agosto. E ele: mas porquê estás a dizer isso? Porquê estás a dizer isso? E eu: saber, sei que daqui a um mês ou 2 já vai acabar o contrato e eu gostava de saber. E ele: não, que fiquei aqui na empresa para ficar 15, 20 anos, tu não estás a ver o engenheiro tal, que está aqui há 15, 20 anos na empresa, quem fica para ficar, quem vem para a empresa para ficar muitos anos. Eu: ótimo. Mas porquê? Há empresas que já me contactaram, mas eu por empresa, eu gosto onde estou, eu gosto, ou seja, eu gostava de trabalhar lá, apesar de todo este envolvente com os patrões, mas os colegas, 5 estrelas. Tu gostavas da equipa? Sim, 5 estrelas mesmo. Gostava mesmo. E o que acontecia? Aconteceu depois, só 2 meses, recebo aquela carta. E ele não me disse nada. 2 meses, não, 1 mês, que ele foi em agosto. Em setembro recebi para outubro ir embora. O que é que tu pensaste nessa altura? Pensaste em termos psicológicos, ou seja, uma pessoa vai abaixo. Mas como eu me sentia bom naquilo que fazia,
Eu lembro que saí de lá, fui a um fornecedor, uma empresa que fornece aqui torneiras e isso tudo, porque eu estava a fazer obras em casa. Isto eram 9 da manhã, 9 da manhã, e eu fui orientar essas coisas para a minha casa, na torneira, quando ele ligou ao meu pai: ó pai, empresas aí que estejam aí de moradias, construção e tal. E ele falou-me dos ou três, e eu, isso aí, okay, vou procurar. Umas procurei na net, outras ou no contacto, outras pedi ao meu pai, eu liguei 2 ou 3. E essas 2 ou 3, e quando falei com eles, também falei logo com outra confiança. E mostrar confiança naquilo que fazes, naquilo que sabes, é totalmente diferente. Eu marquei uma reunião com um deles, no dia seguinte, ou 2 dias depois estava a trabalhar. Ok. E aí já foi diferente, já ia, era uma empresa mais pequena, de moradias, construção de moradias, e era totalmente diferente. Sentia-me com muito mais arcabouço até que o próprio patrão. Pronto, ou seja, eu estava a gerir a empresa, já geria a parte também financeira, ou seja, já eu que ia pedir dinheiro aos clientes, já eu que não fazia as faturações nem nada, mas está feito isto, pode-se faturar isto, já orientava isto, já orientava as obras, já orientava fornecedores. Ao fim de 2, 3 meses, já estava completamente orientado. E aí que foi o upgrade para eu sentir: olha, vou avançar por minha conta mais tarde ou mais cedo. Ok, foi essa saída dessa empresa que tu não estavas à espera de continuar, e que o patrão da empresa não foi verdadeiro contigo, pessoalmente. Foi a partir desse momento, desse momento que tu começaste a pensar: se calhar vou criar o meu negócio. Sim, porque... Ou ainda vou começar a trabalhar pelo menos por conta própria, futuramente. Assim, eu achava, na altura, não tinha abarcagem em termos financeiros, ou seja, não tinha capitais para isso, para criar uma empresa e tudo, não sabia como é que era, se criar do zero, tal. Mas quando estava nessa empresa, eu senti que eu fazia tudo, geria a empresa, basicamente. Tu já tinhas as valências Sim. da parte comercial, da parte de engenharia, da parte de contacto com o cliente. Sim. Ganhaste essas valências Estas todas. valências todas, e depois, quando eu vou à parte quando eu estou nessa empresa, estive lá nessa empresa cerca de 2 anos, 3 anos, pai, 2 anos, eu já estava a pensar: pá, essas empresas, quase todas as empresas onde trabalhei, não foram exemplos. Ou seja, não foram exemplos de boas empresas para com os clientes. E eu vi que se nós fôssemos uma empresa séria, ou se eu trabalhasse numa empresa que fosse séria, se até me sentiria melhor. E se eu criasse essa empresa, tanto melhor. E comecei a ver uma lacuna no mercado, que era, a maior parte de todas as empresas onde trabalhei era só de construção, à exceção da primeira, que era um gabinete de projeto. E o facto de ter trabalhado nesse gabinete de projeto, logo no início de carreira profissional, e depois de ter andado pelas empresas de construção de várias áreas durante este tempo todo, fez-me pensar, quando estava a fazer moradias, em que chegavam clientes que queriam construir uma moradia e eles tinham essa moradia, tinham um projeto, chegavam ao pé de mim e diziam: pá, só quero gastar X. E eu: então, mas este projeto nunca na vida, esta casa, às vezes podia ser para a lei deles, para ver se uma pessoa vai achar, mas a maior parte das situações eram estas. Tanto é que eu via situações em que o cliente tinha que ir com o arquiteto que lhe fez o projeto para reformular o projeto todo. Ou seja, já tinha estado um ano na Câmara e ia estar mais outro ano na Câmara para fazer um projeto, uma moradia mais contida, para ir de encontro aos capitais próprios, os capitais que o cliente podia desembolsar para casa. Isto deu-me aqui uma estrela. Não, se calhar criar uma empresa de arquitetura, engenharia e construção, é que nós fazemos o projeto de acordo com a capacidade financeira do cliente e fazemos tudo. E lá está, e acompanhamento, a obra, a gestão toda, a parte burocrática que hoje em dia é muito complicada, tratávamos tudo. Comecei a pensar nisso, mas foi assim: opa, e depois a obra? A obra subcontrato. Ok, mas há muita coisa por trás disto. Há muito, não só a parte burocrática, a parte de projeto, a parte financeira, a parte das despesas fixas, os custos fixos são elevados, não é? Numa empresa de construção ou também numa empresa de projeto. E gerir esta obra, pois a obra não pode dar prejuízo. Então, se começasse a empresa, criasse uma empresa e lavasse logo um estouro, fechava as portas e estava arruinado para o resto da vida. Pronto, e foi aí que comecei
a pensar mais, a maturar mais esta ideia. Entretanto, não criei a empresa ainda, porque desavenças com o patrão, na altura, com a idade patronal, decidi ir para outra empresa concorrente, mais pequenina, em que eles são vizinhos, um lado do outro, eles vivem um lado no outro e não se davam. Então, para o patrão, para o novo patrão, aquilo foi um orgulho. Para o antigo, foi uma facada. E eu fui para o concorrente. Tranquilo. E ainda era mais calmo. Recebia muito mais, mas a empresa era muito mais pequenina, só que era uma seca. Mas serviu-me para ganhar ali mais um bocadinho de capital próprio, para orientar. E ao mesmo tempo comecei a ver como é que eu vou criar a minha empresa. E pensei logo ali em agregar-me a um gabinete de projeto. Ou seja, eu geria a parte da obra, a parte financeira, o controle das contas, etc. E o meu sócio geria a parte de projeto. E eu e com ele orientávamos, olha, o projeto tem isto, eu já sei quanto é que esta casa custa, ele não tem essa noção porque ela é da parte de projeto, mas eu orientava isso, então, ok, sim. Mas ele geria a parte do projeto e geria a parte da Câmara, burocracias, etc. E eu geria a parte da obra financeira também. E andei a sondar gabinetes, um ao outro, até que um se mostrou interessado. E foi aí que criei a minha empresa na altura, a primeira empresa, em que foi sócio-gerente. Foi aí 2015, 16. Ok. 2015, 16. Começou aí, foi uma fase inicial em que sem ordenados, durante 7 ou 8 meses, ou seja, só semear para colher, já com contratos assinados. Começámos a assinar um ou outro contrato, 1, 2, 3 moradias, mas quando assinamos contrato, só depois é que só começa a entrar dinheiro, basicamente, quando a obra começa. E como é que fizeram esse financiamento inicial? Como é que resolveram essa situação? Como é que nós... A parte inicial? Sim. Porque lá está, vocês fizeram contratos para essas moradias, já arranjaram os clientes, fizeram contratos, fizeram um projeto. Certo. E só iam receber... Não, assinámos contrato, recebemos alguma coisa, mas dava para as despesas. Ok. Não dava para as despesas e nada de ordenado ao final do mês. Quando começou a andar as obras, é que começámos a ter algum dividendo, basicamente. Ok. Só aí, mas com ordenados mínimos. Andei com o ordenado mínimo, ou seja, para se acabar o burro, porque andei com o ordenado mínimo durante 2 anos. 2 anos. E, até que depois a empresa já estava a andar tranquilamente. E aí já estávamos numa fase boa. Já posso considerar uma fase boa. Já estávamos com cerca de 15 obras por ano. Ok. Já estávamos tudo moradias? Contratos assinados, e tudo moradias, a andar, tipo, tudo subcontratado, só tínhamos era a parte do projeto. Ou seja, a parte da empreitada era tudo subcontratado? Tudo. Ok, tudo. Vocês faziam a parte do projeto, a arquitetura, o licenciamento, se calhar municipal, também eram vocês? Sim, nós fazíamos a parte da arquitetura, a engenharia, ou seja, o projeto de especialidades todos, o licenciamento e depois a construção. Ok. Tudo subcontratado, a parte de construção, a parte do projeto. Nossa, ou seja, mas ali estava a dar maluco, porque eu estava a fazer a parte de financeira, a parte de gestão da empresa também, e a parte de acompanhamento de obra. E agora imagina, na altura 10 ou 15 obras em curso, a fazer tudo. Agora já tenho pessoal também que faz isso, que está comigo desde essa empresa, porque entretanto nós tivemos que contratar pessoal. Ok, e depois dessa empresa, dessa primeira aventura empreendedora, depois surge a indústria. Em 2019. Maio de 2019. A empresa veio de uma decisão entre o meu ex-sócio e tive a sorte. Às vezes a sorte também custa ir a trabalhar. Sim. Veio através o meu pessoal veio todo da minha antiga empresa, vieram todos. Ou seja, os colaboradores que tens hoje aqui na indústria... Os colaboradores do escritório, todos vieram, à exceção de uma arquiteta que na altura não estava connosco, vieram todos da antiga empresa. Ok. E do designer também que não estava. Porque a empresa que ainda cresceu mais um bocadinho e aí também ainda fomos contratar mais pessoal.
Mas a parte escrita, nós quando estávamos a fazer a cisão, a separação, o pessoal já estava, a procurar a loja, este espaço, o outro já estava a acompanhar as obras, o outro já estava a criar a marca, que tem o mesmo que fez a loja, estava a procurar a criar a marca indústria, ou seja, eles livraram-me desse stress todo, porque eu estava a ter o stress da cisão, da separação e os acordos, quem ficava com quem, e eles... Ou seja, eles acompanharam-me, só isso é motivo de orgulho. Ou seja, eles vieram, despediram-se todos e vieram todos comigo. E ajudaram-te a montar isto? Ajudaram. No início foi um bocadinho também assustador, porque eu estava a começar do zero, com uma empresa em que algumas obras vieram para aqui, né? Metade das obras vieram para aqui, mas nem consegui ter noção, porque estava com meio daquele stress, de noites e noites sem dormir, de algumas obras vinham já, aquilo que o cliente tinha pago, aquilo que faltava o cliente pagar era menos do que aquilo que faltava a fazer. Do que vocês ainda tinham que gastar para fazer a obra. Exatamente, em algumas obras. Então, houve obras que eu vim, quando cheguei cá, eu tinha 30 mil euros para gastar e tinha 5 mil euros para receber. Como é que resolveste essa situação de cash flow da empresa? Essa situação inicial? Poupanças e, uma altura, fiz um crédito da empresa em que, ao fim de um mês e meio, devolvi o dinheiro todo. Foi? Foi. Conseguiste devolver ao final do mês e meio? Sim. Fiz um crédito ao fim do mês. Porque estava de tal maneira desesperado. E quem é que vai dar crédito a uma empresa recém-criada? Isto foi em 2019. Sem provas no mercado, não é? Foi em 2019. Estamos a falar de maio de 2019. Em dezembro de 2019 estava eu nessa situação. Porque, ou seja, a ver que aquilo que eu tinha para receber de alguns clientes, eu já sabia que algumas obras estão assim, mas sabia que outras também tinham dinheiro a ganhar. Ou seja, estavam a começar e... Só que a situação estava a complicar-se ali naquela fase. O bom foi que muitos clientes que estava a acontecer isso, que eles próprios me disseram na inauguração da indústria, eu lembro de um cliente dizer-me assim, tens noção, tu tens pouco para receber da minha parte e tens tanto ainda para fazer. Eu sei. Eles não me vais deixar para trás. Eu não. E é verdade, tanto esse como todos os clientes, acabei as obras como tinha que acabar no prazo certo e eles souberam o esforço que eu fiz, eu e a equipa toda, e eles trazem-me N clientes. Na altura foram esses clientes antigos, até, inclusive clientes que ficaram na antiga empresa, que me trouxeram novos clientes. Foi um boom de clientes novos. Eles chegavam, assinávamos contrato, novas obras, e isto foi tipo feito alavancagem, foi um crescendo. E 2 meses no máximo depois estava a devolver anular o crédito e a devolver o dinheiro, não precisei. Depois dessa fase difícil, tu já me disseste que inicialmente subcontratavas a empreitada toda, não é? A parte da obra toda. Depois tomaste a decisão de contratar pessoal para a tua empresa para também fazer essa parte da obra. Certo. Isso já foi em uma fase bem posterior. De 2019 a 2020 andámos numa fase bem com subcontratações, só que depois começou a faltar mão de obra. As equipas já não estavam tão disponíveis, começou a haver o boom na construção, ou seja, eles já próprios começaram a ter obras e não é virar costas a nós, mas também tinham as suas obras, ou seja, em termos de prazos eu podia não cumprir. E quando eu vi que essa fase de não cumprir, que podia chegar, essa fase de não cumprir os prazos podia chegar, eu comecei seriamente a pensar em ter pelo menos uma equipazinha só para a parte do tosco, da parte estrutural. E só que isso exigia carrinhos, equipamentos, mão de obra, ou seja, custos muito altos. Comecei a fazer as continhas todas e fui conversando com funcionários meus sobre isso, e com o pessoal todo aqui nos escritórios, com o pessoal também sobre empreiteiros e tudo, e ao mesmo tempo com o pessoal que eu achava que podia ser bom para a empresa. Porque como trabalhei em várias empresas, que também conheceste muitas pessoas, muitos bons trabalhadores. Sabia quem trabalhava bem. É certo, é verdade, eu fui buscar alguns às empresas onde eu trabalhei, que não gostaram muito disso, né? Mas é a lei do mercado, é a lei da vida. Claro. E reunião, até que vamos avançar, ok?
foi logo um investimento, carrinha, mais isto, mais aquilo, mais os salários, mais os custos fixos, mais tudo. É preciso fazer bem as contas, mas como já estávamos a empresa bem estruturada, bem sedimentada, vamos em frente. Isso conseguiste esse investimento através de capitais próprios ou tiveste que ir buscar financiamento? Não, capitais próprios, não precisa de Tudo de capital próprio? tudo capital próprio. Uau. A empresa já estava bem. Lembro-me quando houve uma fase também complicada, porque essa fase que eu fiz o crédito, a fase que coincidiu com o início do Covid. A fase ali em Antes. final de 2019 início de 2020. 2020, coincidiu com a fase de Covid, com o início do Covid. Eu estava assustado. As obras vão parar, eu preciso de um crédito, porque também estou nesta fase de tentar recompor a empresa e tal. Foi bom que devolvi o dinheiro todo. Voltei outra vez. Na parte da construção não houve crise nenhuma, pelo contrário. Sim. As obras andaram. Foi talvez um dos poucos setores do mercado em que isto continua sempre a andar. E continuámos a fazer o nosso trabalho, as obras a andar, tudo a correr lindamente. E após, isto foi mais ou menos janeiro e fevereiro, que houve esse problema, mas em outubro, novembro, foi quando eu disse, temos que, já é uma equipa nossa, não podemos falhar com os nossos clientes, vamos ter que cumprir prazos sempre, temos que nos orientar. E ainda agora, hoje em dia é difícil, mesmo com a mão de obra nossa. Ainda hoje em dia, porque se fosse para cobrir os prazos todos, as obras todas, nós precisávamos ter 20 funcionários. Mas também, nesta fase, é muito difícil ter mão de obra que saiba, competente para fazer os respectivos trabalhos. Não há mão de obra em Portugal, não há que a falta de consiga pessoas suprir com aquela especialidade a fazer aquele tipo de trabalho. Não. E é por isso que isto pode haver aí uma crise, mas a crise maior vai ser também na falta de mão de obra, que técnica também especializada para não digo só a parte eletricista, canalizadores, etc. Digo também a parte estrutural, a nossa parte. Por isso é que eu digo, na minha área, na minha equipa, quem eu tenho na minha equipa, eu sei que são bons, mas fomos buscá-los a dedo. Ok. Eu preferi buscá-los a dedo e estarem satisfeitos de forma a que não ouçam de lado, olha, vamos bem para aqui ou bem para ali. Então eles estão aqui e estão bem. É uma grande diferença. Lá está, a tua equipa foi escolhida a dedo, mas isso também se deve ao facto da rotatividade que tu foste fazendo, empregos e o networking que foste criando ao longo da tua vida profissional. Porquê é que a tua equipa te seguiu quando criaste a indústria? Porque é que eles vieram contigo? Eles Se estavam... quiser responder. Não, eles estavam comigo nos escritórios, eles sabiam o que é que estava lá o que é que estava eu a fazer, o que é que estava o meu sócio a fazer. Okay. Sabiam quem que incubia o trabalho todo. Ou seja, sabiam quem é que estava a gerir a empresa, sabiam quem estava a orientar, sabiam quem estava a orientar tudo. Eu, na altura, não estava a gerir só a parte de obra e financeiro. Eu estava a gerir a parte de obra e financeiro e a parte de projeto. Não tenho problema em dizer, o meu sócio não estava lá a fazer nada, basicamente. Então, ou seja, o que eu fiz foi... estava tão por dentro de tudo e eles, penso eu, mas é uma questão de portar eles, que eles sentiam-se... Primeiro sabiam a verdade. Quando foi a decisão, sabiam quem é que estava do lado certo, quem é que estava a fazer as coisas bem, quem é que não estava, quem é que estava a enganar quem. E segundo, por uma questão de futuro, se calhar sentiram-se que aqui nós somos uma equipa. Eu não vejo aqui esta questão do patrão dos empregados ou há uma hierarquia natural. Eu acho que eles também é como um bom líder, porque vieram contigo para a indústria e ajudaram-te a montar a indústria logo de início. Sim, o logotipo, os números, as frases. Eu sou capaz de estar, por exemplo, as prendas de Natal ou as coisinhas do jantar de Natal, ou são as que orientam tudo, a parte do escritório. Eu estou aqui, eu posso estar 2 semanas sem vir aos escritórios, que a empresa gera-se por si própria, com a mão de obra que eu tenho, com a equipa que tenho aqui nos escritórios. E também obra, portanto, eu não posso dizer, nem posso criticar, nem posso dizer que uma é superior à outra, mas tanto escritório como obra,
estamos completamente à vontade. Eu na obra, na parte da obra, na minha equipa, estou muito, muito, muito tranquilo em relação aos seus trabalhos. Porque sei quem lá está. Isso é ótimo. Em relação à parte de escritório, tanto a parte de projeto como a parte dos custos, como a parte da arquitetura e a parte da engenharia. Como é que tu formas uma equipa para teres esse tipo de confiança? Ou seja, tu podes ir embora 2 semanas, 1 mês e tu sabes que... Não vou, mas podia. Mas sabes que a empresa está bem entregue e que tudo está bem delegado e que as responsabilidades se calhar estão bem definidas e eles conseguem assegurar a continuidade da empresa e dos projetos que têm. Assim, demorou tempo, tivemos que criar programas, tivemos que criar mecanismos próprios internos para e planeamento certo para não falharmos nada, ou seja, tudo está pré-definido, ou seja, há um controle, há uma orientação, há uma organização que facilmente, depois de estar tudo alinhado, é só seguir. Ou seja, nós sabemos o que é que vamos fazer daqui a 2, 3 semanas, os arquitetos, o engenheiro da especialidade sabe o que é que vai fazer. A parte de obra sabe quais são as obras que estão em curso, que não estão, então está a acompanhar regularmente as obras. Há todo um planeamento de todas as obras. Não somos perfeitos, mas é o que eu digo muitas vezes, não somos perfeitos, mas tentamos ser-los. E estamos sempre a zelar pelo cliente, mas também a zelar por nós, estamos sempre a esforçar-nos. Agora, falhamos, não, mas tentamos não falhar. Vamos ali sempre a procurar o melhor e sempre procurar a maneira de evoluir. Todos os anos procuramos o que é que podemos melhorar. Por isso é que nós temos aqui reuniões pelo menos 1 vez por ano, 2 vezes por ano, temos aqui a nível de escritório, temos várias, mas depois com as equipas, não sei, com a parte de obra e a parte de escritório, temos aqui, também depois da reunião temos um almoço, temos um convívio, mas antes disso temos aqui uma reunião em que procuramos saber o que é que foi melhor, o que é que teve pior e onde é que podemos melhorar. Isto é importantíssimo. Sabendo onde podemos melhorar, quais são as lacunas, quais são os nossos erros, vai haver sempre coisas que podemos melhorar. Por mais que queiramos, quando queiramos, vai haver sempre coisas. E é isso para mim faz com que, sabendo que o pessoal também procura saber melhorar, ou seja, procura melhorar como ou de que forma podemos melhorar, isso é importante. Imagina que alguém vai ouvir esta conversa e na área da construção civil e quer se candidatar para a indústria. Que qualidades é que vocês procuram numa pessoa para conseguir trabalhar aqui dentro? Isso também depende da função. Pois, depende da função e... mas aqueles valores, Estás a falar da parte de escritório ou parte de obra? Ou qualquer... Qualquer um. Primeiro é o saber estar e... saber comunicar, saber integrar-se. Uhum. Eu acho que está a faltar muito isso na geração mais nova. Uhum. Ou seja, o saber conviver, saber socializar. Isso também, e não conseguem, têm muitas dificuldades, já tinha dito isso, têm muitas dificuldades em recrutar o designer e por acaso acertámos em cheio e agora estamos muito satisfeitos com o Carlos. Mas antes disso, tivemos entrevistas ao pontapé, não conseguíamos arranjar ninguém que até para ir para a entrevista não sabia estar. Ou seja, que portava onde é que eram os escritórios, quando já sabia que a entrevista era para a indústria, ou seja, uma coisa que era só fazer um trabalho de pesquisa inicial, olha, vou ter entrevista naquela empresa, ok, deixa ver que empresa é que é, tal, em que área de trabalho e tal, ok, onde é que é a localização, tal, como é que chama o patrão, tal, escritório, pá, tudo, não sabia nada. Eles vinham para a entrevista sem saber nada sobre a empresa. Nada, a maior parte deles. Estamos a falar de rapazes e raparigas que vieram para a entrevista recomendados porque eram bons alunos e foram os melhores alunos do curso, recomendados por um professor deles. Ou seja, que agora é nosso cliente, que é meu amigo e agora é nosso cliente, estamos a fazer casa para ele. Ou seja, ele disse ao Rui, eu nunca esperava isto destes, porque estes são os melhores. Estamos a falar pessoal licenciado. O problema é que, isto é a minha opinião, como é óbvio, o melhor aluno às vezes não é o melhor profissional. Eu acho que sou exemplo. Tu és exemplo disso. Eu também sou exemplo. O Pedro também não eras um excelente aluno. Não, isso não. As competências, as skills sociais são muito importantes hoje em dia. Sabermos estar e sabermos dar a volta ao contexto, saber controlar as coisas, saber o dizer as coisas no momento certo, saber comunicar. Isso é muito importante agora.
E o pessoal só pensa, ou pensa, ou só acha, ou só tem skills técnicas, muitas técnicas, ou qualquer coisa, mas faltam as outras. Faltam as outras. E as outras são muito importantes também. E eu acho que, eu li alguns, eu não sei onde é que foi, que uma das coisas que vai ser importante no futuro para recrutamento, estamos a falar daqui a 5, 10, 15 anos, é a parte social, é as skills sociais. E eu acho que estou acredito perfeitamente nisso. E os jovens cada vez têm menos isso, porque cada vez existe menos conversas como nós estamos aqui a ter, Sim. ou seja, intervenções sociais, cada vez é tudo mais digital e online e cada vez é mais difícil. Ou seja, para mim, né, para a indústria seria importante essa parte, a parte social, e ter vontade de trabalhar, pronto, é isto, e ter gosto naquilo que faz, porque quem vem para aqui tem que ter gosto naquilo que faz. Não tem que gostar de arquitetura, não tem que gostar de engenharia. O Carlos, designer, não é especialista de arquitetura, não gosta nada de arquitetura. Claro que ao fim de tanto tempo aqui já sabe, consegue perceber, tem uma noção das coisas. Mas não é, vai às obras, já sabe já sabe focar o que interessa, já sabe tirar fotografias, já vai com o drone, faz a parte de redes sociais, faz outros tipos de serviço, de trabalhos que nós dissemos para vir para aqui, o que nós gostávamos de fazer era isto. Quer ver? Tá. E ele, sim senhor, disponível. Mas ele não tinha essas competências, já ganhou essas competências cá dentro. Ganhou, sim. Ou seja, sim. Pá, e foi-se aprimorando. Tem que ter curiosidade e vontade de aprender. Exato. Isso é o mais importante. Ele inicialmente, eu lembro que ele, o confidenciário, ele quando mandou o currículo, e depois tivemos aqui uma reunião, a primeira entrevista, eu disse, tu mandas um currículo com erros, pá. Ele mandou um currículo com erros. Mas eram os erros iniciais, ou seja, aquela parte inicial, o nome, tal, percurso profissional, etc. Ou seja, em vez de percurso profissional, pôs percurso ou coisa assim. Mas, e ele ficou todo atrapalhado. Ou seja, e eu ali logo, isto não vai ser selecionado. Não vai. Mas gostei muito dele porque ele sabia a empresa, sabia que empresa que era, sabia o contexto e teve muito bem na empresa. Pronto, de todos, acabou por ser ele selecionado, apesar daquela gralha, porque no cômputo geral ele foi o melhor. E, sem sombra de dúvidas, que eu tenho a certeza que tomei a decisão certa. E é só pela pessoa que é, pela vontade e pelo gosto que tenho de trabalhar aqui na empresa. Eu queria tentar perceber, e também para as pessoas que forem ouvir isto, perceberem como é que é o processo. Um cliente, quando chega aqui à vossa porta, imagina, eu sou um cliente e quero fazer a minha casa. Como é que é o processo todo? Até desde imagina que eu até sou um cliente que já tem ou não o terreno. Certo. Disponível. Tendo um terreno, é logo mais fácil. Se tiver um terreno é mais fácil. Sim. Não tendo o terreno, nós tem que arranjar o terreno. Podemos mostrar uns terrenos que nós temos aí nas nossas oportunidades, no nosso site. Ou então, muitas vezes fazemos isto. O cliente viu um terreno num site qualquer, numa imobiliária, ou viu um terreno num local qualquer, e nós, a partir do momento que ele está a querer avançar connosco para fazermos o estudo e para avançarmos para avançar connosco, nós vamos lá e damos a nossa opinião sobre o terreno em si. Olha, isto tem isto, okay. isto faz com que o valor... as características do terreno faz com que... Tem as coisas do terreno, quanto às acessibilidades, há vários pormenores que faz com que o valor total do projeto e a obra aumente ou diminua. Isto é importante, porque muitas das vezes os clientes chegam a comprar terrenos, aconteceu isso, em que depois nem de construção é. Depois está em zona rana ou assim. Eles às vezes nem sabem o que é que estão a comprar. Acontecem esses casos? Já aconteceu terrenos que não eram de construção eles compraram, como já aconteceu uma parte do terreno não ser de construção, que não dava para a casa que eles queriam fazer. Pois. Por isso é que eu digo, prefiro que eles me liguem antes, nós estamos aqui a pensar comprar um terreno aqui, pode-nos dar mas isso, claro, a partir do princípio que eles vão avançar connosco. Claro. E depois, adquirindo o terreno, vamos fazer o estudo prévio. O estudo prévio tem um custo, fazemos o estudo prévio. O que é que consiste o estudo prévio? Fazer plantas, imagens 3D,
um orçamento detalhado, uma memória descritiva, em que apresentamos aqui tudo. E o cliente, antes de apresentar isso, temos outras reuniões, a primeira, a segunda, em que vamos falando e vamos vendo, tentando chegar o máximo possível àquilo que ele idealiza, tanto em termos de projeto, ou seja, arquitetónicos, como em termos de valor. Ou seja, porque não nos interessa estarmos a fazer um projeto, ou um estudo prévio, para uma casa de 300 quando ele só quer gastar 150. Claro. Isto, para evitar que isto aconteça, até porque ele vai pagar pelo estudo prévio, para evitar que isto aconteça, nós temos aqui reuniões, mostramos exemplos de casas que nós já fizemos, e esta custou mais ou menos X, esta custou, eu gosto desta casa, era mais ou menos isto que eu queria, olha, esta casa custou X, mas eu não queria gastar tanto, então tenho que abdicar de alguma coisa. Se não quero gastar tanto, eu tenho que abdicar de alguma coisa. O que é que quero abdicar? Talvez disto. E tentamos chegar ali a consenso logo na parte de arquitetónica para fazermos um projeto mais em conta, ou até pode não ser o caso, o cliente até pode ter capital para fazer uma casa mesmo ao seu gosto. E fazemos o estudo prévio, apresentamos aqui, já com todos os pormenores que o cliente idealiza, porque muitas vezes o cliente procura na net uma imagem, um detalhe que gostou e manda-nos para nós incluirmos aquilo no nosso projeto, no nosso estudo. E apresentamos aqui a solução toda, o projeto todo, já também próximo do valor que o cliente quer, sempre. Já chegou a ponto de ser menos, porque o cliente às vezes chega aqui e quer fazer isto e pensa que isto vai custar $500 000, mas isto não é em Lisboa, nem no Algarve, é em Viseu. Claro que isso é muito raro, não é? Normalmente o cliente quer gastar de 100 e quer fazer uma casa de 200. Mas apresentamos e depois, ao fim da apresentação, se o cliente quiser avançar, ótimo. Fazemos um contrato, há um plano de pagamentos, um contrato. E vocês já, após o estudo prévio, vocês apresentam logo a proposta de orçamento final. Se o cliente quiser avançar, nós mostramos o modelo de contrato, um exemplo. Exemplo, está a ver, a sua casa custa 200. Está aqui uma casa, um contrato de uma casa de 200. Olha, está a ver, o contrato é mais ou menos assim. Primeira prestação, segunda prestação. Dividimos o plano de pagamentos em cerca de 20 ou 18 prestações e o cliente paga conforme o trabalho efetuado. Nosso trabalho efetuado. É uma garantia para o cliente. O cliente sabe efetivamente o que é que está a pagar e sabe que só após aquilo estar executado é que nos vai liquidar aquela trás. E é uma garantia para nós que sabemos que quando aquele trabalho estiver efetuado, que vamos receber. Ou seja, é uma segurança para ambos. Não é muito comum isto normal. Não, eu por acaso tinha a ideia que, imagina, quero fazer uma casa, quero construir uma casa, vou pagar, por exemplo, ao empreiteiro ou à empresa que estiver a fazer a casa por 2 ou 3 vezes. Sim, isso é a generalidade. Mas eu acho que assim... Não fazia ideia que havia várias fases e várias faturas. Ou seja, é executado este trabalho, fatura-se isto. É executado este trabalho, fatura-se isto. Assim, salvaguarda ao cliente e salvaguarda-nos a nós. E é uma garantia para o cliente. O cliente sente-se muito mais tranquilo, sabe efetivamente o que é que está a pagar. Não precisamos estar aqui... Eu percebo as empresas que fazem isso, porque eles conseguem ter ali logo liquidez para fazer uma grande parte da obra, ou uma parte da obra, e depois pedem o resto. Mas aí o cliente está um bocado apertado. Está sempre ali com o dinheiro do cliente a mexer para a frente. E o cliente, se houvesse algum problema com o construtor, o cliente estava ali um bocado entalado. Nós não temos essa necessidade e ao mesmo tempo fazemos aquilo que eu acho que é o modelo certo, que é o cliente paga conforme o trabalho efetuado. Pronto. Mas tem-nos corrido muito bem e todos os contratos são assim. Ao fim da obra, depois há a licença de atualização, o cliente, tratamos os papéis para a licença de atualização, que é a última tranche, e tem em casa que pode habitar logo. Então, só para ver se eu percebi, estudo prévio, depois do estudo prévio vem a assinatura dos contratos. Então, depois do estudo prévio vem a parte do contrato e depois a parte na Câmara, sim. O licenciamento municipal. Certo. Vocês também fazem a parte do licenciamento municipal? Sim, licenciamento. Ou seja, é um projeto para a Câmara. Quanto tempo é que demora? Que Viseu? Já demorou muito mais. Já demorou para cerca de 1 ano e meio, que demorou há uns tempos, mas depois baixou a média para 6, 7 meses. Acho que agora está a voltar outra vez a subir para os 7, 8 meses, 9 meses. E porquê que achas que está a voltar a aumentar esse tempo? Aumentou a burocracia? Sim, também, mas é estranho porque eu sei que o número de projetos a entrar na Câmara é menor.
Este É ano menor. está cada vez a entrar menos. Porquê? Porquê que achas que está a entrar menos? Porque nós estamos, Inflação, as nós pessoas não estamos têm a atravessar uma fase em que, pelo menos cá em Portugal e pelo menos nos grandes centros urbanos, que existe falta de habitação. Pelo menos é a perspectiva que eu Sim. tenho. Ou seja, Portugal atualmente está a receber muitas pessoas e isto é a lei da oferta e da procura. Ou seja, as casas estão a subir, o preço das casas, as rendas estão a subir. Daniel, Porquê? Porque existe há mais procura por habitação do que habitação disponível. sim, mas os salários das pessoas subiram pouco ou nada e as prestações das casas subiram exponencialmente. Ou seja, uma casa de 200 mil euros, em que o cliente pagava de prestação ao banco 500 euros, agora paga 900 mil. Ou 900 seja, mil com a euros. inflação, apesar de haver muita procura por casas, Com os juros dos bancos. Então, há menos construção de casas atualmente em Portugal. e na construção, porque isto é um percurso que vai desde assinador de contratos, isso tudo, a começar a obra, isto é uma coisa há 2, 3 anos. Ou seja, Sim. e agora, quando está a parte de construção, o cliente ainda só está a pagar os juros da parte, ou seja, ainda não paga a prestação. Depois da licença de utilização, ou seja, da licença de habitabilidade, é que começa a pagar o crédito em si. E é aí é que leva a pancada. Mas a pancada a sério, que passou de 500 euros para 1000 euros, basicamente. E estamos a falar com os juros de hoje em dia, né? Com os juros de hoje em dia. E esses juros de hoje em dia assusta muita gente, porque quem vai fazer uma casa, e nós dizemos isto quando nós estamos aqui a avançar na altura do estudo prévio, e dizemos que quer fazer uma casa para quanto? No máximo 200, ou assim, ok, mas já fui ver ao banco, ou já fui ver com o intermediário de crédito. Nós trabalhamos com o intermediário de crédito também para ajudar nisso. E eles vão ter com o intermediário de crédito para ver quanto é que dá os 200 mil. Ou seja, em prestação atualmente, com os juros ao que os juros estão hoje. Isso faz com que dê um valor alto, atualmente, e eles se assustem, porque é mais que um ordenado, se calhar. Claro. E temos que ter noção que os bancos só deviam emprestar 30%, a prestação não devia passar 30%. Ou seja, se o agregado familiar ganha 1.200 ou 2.000 euros, estamos a falar que 600 euros ou 700 euros a prestação. E não é. Mas eu tinha a ideia que, imagina, não a nível de casas individuais, mas, por exemplo, de edifícios, de prédios. Sim. Já, mas nota-se que Começava-se, lá está, como existe muita procura de habitação atualmente em Portugal, houvesse esse investimento por parte de empresas ou na construção de prédios para o nível de procura e de habitação disponível tentarem se equilibrar. Estás a tentar perceber? repara, Estás a perceber que eu há muito prédio de construção em Lisboa e Porto. E cá em Viseu também há. Mas a maior parte dos apartamentos que já estão a ser, antes de ser construídos, já estão vendidos. Exato. E alguns estão a ser vendidos para aqueles que estão a construir. Ou seja, o que eu quero dizer, os subempreiteiros estão a fazer o gesso, o plasur e tudo, que já os compraram. Às vezes a troco de trabalho, estás a ver? Tipo, a troco de trabalho, já ali, ou seja, sobra poucos apartamentos para a sociedade, em geral. E faz com que os apartamentos disponíveis sejam poucos, os valores estão altos, até porque a matéria-prima está alta, o custo da mão de obra está alto, os apartamentos estão com valores altos, tanto as moradias como os apartamentos, mas os apartamentos acho que estão com valores surreais e não temos salários para isso, principalmente em Viseu, porque há uma grande diferença entre os salários de Viseu e os salários de Lisboa e Porto. Sim. Que faz com que o pessoal aqui não consiga, não tem capacidade para sequer construir. Nós tivemos muitos casos que eles vão tirar de crédito e passam a conseguir fazer casa para 200. Hoje em dia uma casa para 200, já com tudo, chave na mão, já não é tão fácil. Antigamente era mais fácil. Há 4, 5 anos era muito mais fácil fazer uma casa para 200 mil do que agora. A indústria só faz casas. Nunca pensaram evoluir, por exemplo, às vezes não é evoluir, Sim. mas, por exemplo, também fazerem obras de prédios? Não. Nós fazemos construção, renovação, remodelações, mas construção de edifícios, não. Isso aí acarreta muitos custos fixos e muito investimento inicial.
Então não é um caminho a seguir futuramente? Não, pá, porque não nos interessa, porque nós temos um tal volume de trabalho que não nos interessa, não vale a pena seguirmos esse caminho. Quando nós chegamos ao ponto, e admito isto, de recusar projetos que não sejam nossos. Ou seja, quando às vezes querem fazer obras connosco, ou seja, pessoas que chegam aqui, fizeram o projeto com o arquiteto X ou no gabinete X e querem chegar ao pé de nós e querem que nós façamos a obra. Ou que demos orçamento. Não. Nós só fazemos obras, orçamentos e obras para os projetos nossos. Ou seja, vocês têm que ter controlo desde o início até ao fim. Sim, e damos controlo no bom sentido. Controlo em tudo. Nós damos completamente exclusividade aos nossos clientes. Ou seja, nós precisamos ter um planeamento. Ou seja, nós sabemos quais são as nossas obras no próximo ano e até em 2025. Estamos em 2023 agora. Final de 2023 nós sabemos que em 2024 vamos ter estas obras. Umas vão começar em janeiro, outras vão começar em março, abril, outras no final, agosto, outras no final do ano e outras já em 2025. Nós já sabemos, temos um planeamento e com as novas obras que vamos assinar daqui a um mês, daqui a 2, que são todos de projetos nossos. Porquê que devemos estar a aceitar projetos, ou seja, fazer obras de projetos que não são nossos, quando depois vai ser difícil meter essa obra no meio do nosso planeamento? Não nos interessa. Okay. E assim damos só exclusividade aos nossos clientes. E assim evitamos falhar. Tem outras áreas, ou tens outras áreas que imaginas que a indústria entre, na área da construção, obviamente. Existem outras áreas que futuramente poderá a indústria encaminhar ou vão-se manter, ou a tua visão é manterem-se na construção de habitações? Sim, casas. Habitações. Agora, a nossa construção é uma tradicional, é o telemóvel, navias e construção tradicional. Agora, há uns 2 anos, 3 anos, pensei muito na construção modular e no ACLEP, ou seja, no Light Steel Framing. E tirei formações, fui a Lisboa, Consegues explicar muito rapidamente, só para eu sei o que é, mas para depois quem ouvir isto. Coisa que são tradicional, outra coisa que são em ACLEP, outra coisa que é a construção modular, que é basicamente cubos. O que é que eu verifiquei? Embora alguns pormenores seja mais rápida, o custo da mesma é equiparável à construção tradicional. Ou seja, não vai favorecer muito o cliente. Okay. Só no tempo, mas também a qualidade da mesma não é qualidade não é comparável. A construção tradicional continua a ser melhor. Ainda para mais quando nós temos aqui em Viseu uma assimetria enorme na temperatura, ou seja, as temperaturas térmicas num dia, no próprio dia, nós temos 30 graus às 3, 4 da tarde e à noite temos 2, 3 graus. Ou seja, nós precisamos ter materiais na construção que saiam dilatar e retrair. E a construção tradicional, neste momento, ainda é o melhor. Ok, eu não fazia por acaso não tinha. Ok. Eu vi no teu LinkedIn que tu retiraste um mini MBA aqui há uns anos. Foste ao LinkedIn, né? Fui. Eu vi. Achas que isso foi uma mais-valia para a criação das tuas empresas, da indústria? Foi. Nessa altura tive que fazer um plano de negócios, criar uma empresa, fazer um plano de negócios. E fiz exatamente com esta empresa, com a ideia desta uma empresa destas. E aproveitei isso para depois criar a minha empresa. Mas não só esse curso, como outros cursos que eu tirei. Essas formações, às vezes, essa formação foi maior, foi cerca de meio ano, um ano, não lembro. Mas outras formações, até pequenas, de 20, 30 horas. Eu teria uma formação pela Associação Nacional dos Jovens Empresários, que é ANJs. Tirei essa formação em Lisboa, há cerca de 2019 ou não mais, 2016. Tirei uma formação de planeamento de zona. Tu vê lá. Estavas a dizer, a formação? Tirei uma formação de planeamento tesoureiro, acho que foi assim, da parte de economia. Ou seja, essa formação que foi cerca de
30 horas, para mim, foi tão importante como um MBA. Porque foi, basicamente, foi buscar aquela lacuna que eu acho que tinha. Ou seja, ter ali uma gestão em termos de planeamento a longo prazo, um planeamento de tesourairo a longo prazo, curto e a longo prazo, saber todos os espaços temporais, fazer os mesinhos todos, vou faturar X, tal, e essa formação para mim foi importantíssima. Ou seja, todas as formações podem ser importantes, às vezes tem uma formação de 4 horas. Nós sabemos a nossa lacuna e sabermos e ter sorte de aquela formação suprir essa lacuna. Tu achas que é mais importante executar, mesmo não sabendo, ou seja, encabeçar as coisas, ou tirar formações para depois executar? A minha questão aqui é se achas que aprendeste mais na vida real a fazer as coisas aqui na empresa, ou se foi nesses cursos ou nessas formações ou no MBA que tu tiraste. Onde é que achas que aprendeste mais e em menos tempo? Epá, elas complementam-se, mas eu acho que vou na massa. Ok, era... É trabalhar é experimentar, é experienciar, é viver que aprendemos. Formações é bom para termos ali umas noções, mas depois se não as vivemos, passa. Vou-te dizer, não sou exemplo para ninguém, mas eu gosto de experienciar as coisas, gosto de vivenciar as coisas e gosto de experimentar. Se nós experimentamos, é como aos livros, se nós lemos um livro, daqui a 2 meses ou 3 meses, cara, não nos lembramos de nada. E o livro até era interessante e aprendemos. Só que se nós depois aquilo que aprendemos lá, que lemos lá, não aplicamos na vida real. Não implementarmos, sim. Não dá, não vale nada. Ok. Visão futura para a indústria. 5, 10 anos. E depois que era a tua visão pessoal. Visão futura daqui a 5, 10 anos. Eu não sei como é que se vai encaminhar, ou seja, como é que se vai desenvolver isto da construção. Não sabemos o dia da manhã, não é? Não, da construção no sentido da mão de obra. Ok. Aquele problema que tu falaste há pouco. É tão difícil ter mão de obra, não digo só os nossos, mas também o resto. Mas em termos de obras, se continuar assim pelo caminho que está, ou seja, as obras, vamos estar muito bem em termos de indústria, ou seja, hoje para o próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, não vejo isto quebrar, porque também temos aquela mais-valia, nós sabemos que está aí que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, tens aí atrás de ti. E isso é do Nicolas Possek. E isso é uma mais-valia, uma coisa que nós tentamos implementar, ou seja, nós não somos os melhores desta vida, mas tentamos ser e fazemos as coisas bem, tentamos fazer as coisas bem, damos bem com o cliente no final da obra, estamos bem com o cliente, esforçamos, e o cliente, depois está nos outros clientes, porque a maior parte dos nossos clientes agora vem através de clientes antigos, a maior parte. As redes sociais é bom, ajuda a promover, mas se não tem esse... É o boca a boca. Não há melhor cliente que venha com boca a boca. Hoje em dia os clientes têm, nas redes sociais estão cheios de empresas, cheios de redes sociais com novos vídeos, com empresas com imagens muito bonitas, etc. Mas eles precisam ter um feedback. Se eles não têm um feedback positivo, já não vêm. E o que nos vale é isso. E sei que, continuando neste caminho, vamos continuar a ter muito trabalho e para os próximos anos... Não digo que queira um crescimento, porque eu não quero muito crescimento. O caminho que nós estamos a percorrer está bom, está ótimo. Tu não te importas que a nível de faturação, por exemplo, mantenham, daqui a 5 anos estejam... Então não me importava de baixar. Não, mas eu quero... Mas porquê? Porque eu quero ter menos obras e mais margem. E com menos obras... Melhores clientes e menos trabalho. Melhores clientes e com menos obras, com mais margem, também acompanhamos muito mais, de uma forma ainda mais rigorosa o cliente, o trabalho e a obra. Consegues dar mais atenção àquele cliente, ao trabalho que estão a executar. Ou seja, o caminho é esse. O caminho é esse. É ter menos... Até podemos aumentar ou ter a mesma faturação. Se calhar até pode acontecer. Mais margem. Então, mas não importava nada que tivesse menos faturação. Mas o caminho vai ser mais ou menos este, continuar por aqui,
se daqui a 5 ou 10 anos houver uma crise na construção, que até pode ser mais rápida do que o que nós pensamos, e essa crise refletir-se em que há mais disponibilidade das equipas, dos subempreiteiros, da mão de obra, porque vai haver menos obras, tanto melhor. E eu não sei como é que depois vai ser com a minha mão de obra, com a minha equipa, pessoalmente de obra. Não sei se daqui a 5 ou 10 anos eles estão comigo ou não. Eu não sei o dia da manhã. Sei que temos uma boa relação, que nos damos muito bem, que trabalhamos em equipa em conjunto. Mas não faço ideia. Não faço ideia. Sei que o percurso até agora tem corrido muito bem e auguro um bom futuro para nós. Como é que é o teu dia-a-dia como CEO aqui da indústria? Explica-me o teu dia-a-dia, mais ou menos. Às 6h30, 7 horas da manhã acordo, vou para o... Estou ali, agora estou a fazer umas obras em casa, estou lá na obra, faço os telefonemas, oriento as coisas, ou WhatsApp ou Teams. Depois tenho a mais-valia de poder levar a minha pequenita, ou a mais velha, à escola. Tenho essa liberdade. Não me queixo. Se trabalhasses para outro, Não. possivelmente não tinhas essa liberdade. Até depois venho aqui para os escritórios, estou aqui um bocadinho nos escritórios, tomo um cafezinho com eles, depois posso ir ao ginásio, posso não ir, vou às obras, vou dar uma volta às obras, vou acompanhando conforme posso, ou seja, mas tenho a equipa tão bem estruturada que consigo, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, fazer o que quero. Consigo ir para casa, consigo trabalhar nos escritórios em casa, consigo ir ao ginásio, consigo ir para ter contato com amigos, com clientes. Diz. Consegui fazer o amor, diz ele. Consegui fazer o amor. Não, tenho essa liberdade. E depois volto ao fim do almoço. Aqui no fim do almoço à tarde fico mais tempo. Sou capaz de estar um dia inteiro nos escritórios, como sou capaz de estar um dia inteiro sem ir ao escritório. Tu ainda fazes a parte do acompanhamento de obra? Não tanto. Temos o G. Francisco, que é uma máquina nisso, e quando começou connosco também desde 2016 ou 2017 na antiga empresa. Portanto, aquilo que eu tentei ensinar-lhe na altura, ele já superou. Já sabe muito mais. Já é muito melhor. Muito bem. Ok. A parte de engenharia, tu também fazes ou também já tens essa parte toda delegada? Tudo delegado. Tudo delegado? Tudo. A parte de engenharia, a parte de especialidade, estás a falar de projeto, de projeto. Sim. Também é aquele engenheiro com quem eu trabalhei naquela empresa, que está aqui a trabalhar, não dá muitas voltas. E agora está aqui comigo. E já está aqui comigo desde 2019, 2020. E é uma pessoa que é mais velha que nós, mas com muita experiência e que sabe muito. E ele é uma máquina nisso. Muito melhor que eu. Nem tem nada a ver. Ok, umas últimas perguntas. Porquê o nome In.Dústria? Tens que perguntar ao Francisco, ao Vítor, que foi o arquiteto que teve essa ideia. Mas ele sei que ele tem a ver com a parte indústria, fábrica, conceção, parte projeto, parte obra. Indústria é uma fábrica, construção, Okay. Tem a ver com isso. Mas ele está muito mais à parte que eu. Lá está, eu basicamente estou ao leme dele, estás a ver? Ou seja, não foste tu que escolheste inicialmente o nome? Tivemos várias ideias, eu pensei em números e tal, quando nos reunimos, e ele disse, e aqui, indústria. E ele mostrou-me o logotipo e disse, impecável. Há pessoal que briga comigo que o logo está, que não se nota o dedo indústria, porém diz Áustria. Mas eu acho que é perceptível. É perceptível. Onde é que as pessoas te podem contactar a ti? Há pouco faltou uma coisa. Tu falaste da visão da indústria e depois dispersámos-nos aqui, mas eu quero também eu quero saber a tua visão para daqui a 5, 10 anos. A tua vida, como é que será a tua vida? Estou a esforçar-me para me reformar o mais cedo possível. Mas quando digo reformar, é continuar a fazer aquilo que te apetecer. Exatamente. É fazer aquilo que estamos a fazer, que eu estou a fazer neste momento, mas com menos stresses, menos confusões. Quando digo menos confusões é na parte do recebimento.
O nosso trabalho está feito, temos que receber. Portanto, também temos que atrair melhores clientes. Claro. É mais isso. E também temos que continuar a manter a mesma qualidade e exigir depois em termos de pagamentos aos nossos clientes. Mas de resto não posso queixar. Que o projeto daqui a 5, 10 anos é ainda ter mais tempo para mim e para as minhas filhas, porque elas também vão crescendo e eu gosto de estar cada vez tenho estado mais tempo em família, que antes não tinha. A minha esposa diz muita vez que eu antes chegava a casa às 7, 8 da noite e estava ao telefone. Sempre ao telefone. E às vezes eles iam dormir e eu estava ao telefone. E depois às vezes eram 10, 11 da noite, estava a ligar o computador e até às 2, 3 da manhã, depois ia para a cama e acordava às 6 e meia, 7 e ia embora. Agora não. Agora eu chego a casa, não há computador. Se eu estiver à tarde, se eu for para casa à tarde, vou ao computador e trabalho lá. Que eu tenho ligação aqui. Mas de resto, tenho muito mais tempo no telemóvel, não há chamadas, no telemóvel está sem som. Uhum. Tenho muito mais tempo para mim e para as minhas filhas. Também senti essa necessidade e senti que era um dever que eu devia fazê-lo a mim próprio. Ok. Então tu queres aumentar essa tranquilidade e ter mais qualidade nesse aspecto. Ok. Mas continuando com a empresa como está, ou seja, mantendo a qualidade. Quando eu vejo isto num prisma também geral. A própria equipa não tem, temos horários de trabalho, temos tudo, mas eles estamos nos escritórios, conseguem ter a sua parte privada também, geri-la mais à vontade. Não olho só para mim, ou seja, eu olho para todos. O que interessa é que o trabalho esteja feito. Uhum. Se eles quiserem... Se é executado numa hora ou 2 horas, Sim, ou nas 8 horas de trabalho, é irrelevante. Ou seja, eu muitas vezes chego aqui aos escritórios, eu não sei, só vejo 1 ou 2, nem sei onde é que eles estão. Ou seja, há um planeamento, há um time que vejo, e a agenda que vejo, um está ali naquela obra, outro está ali. Mas o que interessa é que haja harmonia, esteja um bom ambiente de grupo, isso é inequívoco, mas que eles zelem pela empresa. Eu sei que ele pode estar ali no café, mas ele está a zelar, pela empresa, está a procurar algo mais e estamos, ainda hoje recebi uma mensagem do intermediário de crédito a dizer: olha, veio aqui não sei o quê, disse o nome do sujeito, através de um Vítor. Tens um Vítor na empresa? Tenho. Eu não fazia a mínima de que era o homem. Foi o arquiteto que orientou isso tudo. Cada vez mais a tendência é ser essa, ou seja, eu estou aqui só de fora a ver quase. Porque tu dás a possibilidade aos teus colaboradores ou seja, tu não tens aquela mania de controlo, ou nunca tiveste aquela mania de controlo de verificar o trabalho que eles fazem, de por exemplo, de delegação, de por exemplo, pensares que eu é que faço bem isto. Não, o que fazer bem, nunca tive essa Tu nunca tiveste problemas em delegar trabalho? Delegar, o Vítor, por exemplo, diz-me que eu sou muito bom a delegar. Pronto. E eu sei que sou, não tenho problemas em dizer isto. Muitas coisas que eles fazem, eu não sei fazê-las. Mas sei o tempo para isso e tenho noção do que é. O que é que se faz, como se faz. Mas tu, por exemplo... Ou seja, o fazer mesmo não sei fazê-lo. Ao início, quando criaram... Eu não sei trabalhar com programas, nós temos programas de renderização, eu não sei trabalhar com eles, eles trabalham com outros programas de Archicad, isso que eu não sei trabalhar com isso. Mas sei quanto tempo demora. Pronto, é isso que me interessa. Eu sei que mais dia, menos dia, as coisas estão feitas, estão alinhavadas, estão orientadas. Agora, tu estavas a perguntar em relação ao controle. Eu tinha muito mais controle, ou controlava muito mais antes do que agora. E porquê que eu deixei de controlar tanto? Porque a qualidade está implementada. Ou seja, eles fazem bem. Antigamente, na empresa onde estava antes, quando a primeira empresa, eu tinha gente incompetente. Como tinha gente incompetente, eu tentava puxar por elas, por essas pessoas, e esforçava-me ao máximo. E às vezes tinha reuniões em que dava na cabeça e estava sempre em cima e sempre a exigir e havia erros graves. Agora não tenho um erro grave. Eu não tenho erros, basicamente. Temos como coisa ou outra, mas as coisas
eles próprios zelam, lá esforçam-se pela empresa e esforçam-se por não fazer erros, por isso cada vez melhores. Portanto, não tem cá essa necessidade de estar ali em controlar. Não, já tive, outrora. Neste momento não há essa necessidade. Tu há pouco falaste de bons clientes, ou seja, conseguir melhores clientes para o futuro da indústria. Como é que tu identificas um bom ou mau cliente quando eles chegam cá? Consegues identificar um bom ou mau cliente? Logo de início? Uhum. Não, é difícil, mas consegues perceber se este cliente... consegues perceber se o cliente vai ser complicado ou não. E quando vai ser complicado, também não sou, eu vou mais ao detalhe. Ou seja, quando um cliente nota-se que vai ser, não é quando digo complicado, não digo ser exigente. Porque exigente até é bom que sejam exigentes. Porque normalmente os que são exigentes são orientados, são organizados, são metódicos. Isso é bom. Porque também são metódicos em pagamentos. Uhum. E são orientados em pagamentos. Ou seja, o trabalho está feito, o trabalho está a receber. O problema é aqueles clientes que são mesquinhos, ou que são conflituosos, ou que vão ali aproveitar-se de um pormenor para atrasar ou para arrastar. Isso aí, às vezes acontece. Nós temos um ou outro cliente que pode ser assim, mas também temos que saber gerir a situação. Claro. Ou seja, também temos que não dar esse espaço para ele ter asa a isso, né? Ou seja, saber logo, pá, não podemos ir, temos que evitar isto, temos que ir por aqui, já fazer isto, orientar isto, para nem ter um espaço de manobra para se esticar para isso. É uma questão de saber lidar. Não é nada. Ok. Onde é que as pessoas te podem contactar? A ti, pessoalmente, e à indústria? Contactos. Só para deixares aí. Redes sociais. Antes de terminarmos. As redes sociais e o site www.in-industria.pt. Espero não me ter enganado. Porquê que não dá o ponto? Pois não. Não. No domínio não dá o ponto. Teve que ser o traço. Tem que ser o traço. In-indústria, é a palavra indústria, in-indústria.pt. Redes sociais também a procurar em indústria, arquitetura e construção. Estão em todas? Estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no Instagram e acho que estamos no TikTok. Mais uma vez é uma... Também estão no TikTok? Acho que sim. Mas não, pouco ou nada. Lembro-me do Carlos ter metido lá umas coisitas, mas ainda não é uma área, não é uma rede social como que nós. Mas especialmente é o Instagram e o Facebook que têm aparecido mais feedback. E o site, naturalmente. Até porque a maior parte dos vossos clientes vem boca a boca. Sim. Eles conseguem ter confirmações através das redes sociais, de alguma imagem, e até vão buscar. Há quem indica que as nossas casas são muito parecidas umas com as outras. Ou seja, há um modelo ou outro parecido. É natural, porque quando o cliente vem cá... É porque viu esta na rede social. Viu uma casa e quer uma igual a esta, ou quer parecida com esta. Nós mudamos ali alguma coisinha e tal. Não mudes muito, que é mais ou menos como isto que eu quero. Então. E isto vai... Ou seja, nós começamos a criar uma ideia, ou seja, uma concepção arquitetónica que eles vão sempre buscar esta ideia. Mas isto depende de cliente para cliente. Nós fazemos aquilo que o cliente quer. Sim. Ok. Pronto. Foi bom, Rui. Acho que aprendi imenso. Acho que foi bastante interessante. Não sabia a tua história. Essa história mudar de emprego, essas chapadas que levaste neste teu percurso. Só obstáculos. Só obstáculos, foi bom. Faz-nos bem. Obrigado. Obrigado, meu. Até uma próxima.